Fala, povo de Deus, gente. É tão bom estar aqui mais um podcast da Parlagoa. E a gente vai seguir com o nosso quadro aqui, o nosso quadro onde a gente tem visto livros que marcam, né? Marcam a nossa vida. Porque uma coisa que eu sempre tenho dito aqui, às vezes você lê um livro e às vezes é uma frase, é uma estrofe que muda completamente a realidade. E hoje a gente vai falar sobre um livro de Tim Keller, né? Como integrar fé e trabalho, nossa profissão a serviço de Deus. E a gente tem uma convidada super especial, né? Marina liberou ela para estar aqui hoje no podcast com a gente, né? Bruninha Barbosa. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui hoje sobre esse livro. E como o pastor Carlinhos falou, né? Às vezes é uma frase, às vezes é algo, um momento que você está... Eu acredito que é muito isso, assim. Às vezes um momento que você está vivendo da sua vida e quando você está lendo um livro, como se fosse um encontro de Deus. Um encontro de Deus. E aí muda, né? É um divisor de águas na sua vida. Porque às vezes você pode ler um livro e, poxa, foi bom e tal, mas Sim. Se fosse no momento oportuno, né? Exatamente. Podia ser diferente, exatamente. E aí, no caso, esse livro é bem especial pra mim, porque assim, eu acredito que foi um divisor de águas na minha vida. Em um momento que eu tava vivendo bem assim, delicado de trabalho, né? Ele mudou a minha forma de enxergar o trabalho, né? Deus, ele trouxe essa visão mais assertiva sobre o que é o trabalho diante de Deus, né? Diante do propósito, e não apenas o trabalho pelo trabalho. Amém. É tão bom a gente falar sobre isso, porque às vezes o trabalho para as pessoas é como é que eu posso dizer? É um peso, Fardo, né? Fardo, é uma coisa, vou trabalhar, né? Sim. Caramba, eu preciso trabalhar. E como a gente fazer as pazes com isso e tornar sacro, né? Aquilo que Deus criou, né? Uhum. Deus criou. Bu, fala um pouquinho, né, sobre isso. Eu vi o tema aqui, né, do livro, como integrar fé e trabalho, nossa profissão a serviço de Deus. Sim. Mas eu queria começar a gente falando um pouco sobre o plano de Deus para o trabalho, né? Como é que tu viu isso assim no livro, como ele desenvolveu? Então, esse livro ele aborda vários temas, né? E um desses é justamente falando sobre essa questão do Deus, ele tem um plano, né? Deus, ele quando criou lá a questão do jardim, do Éden, né, ele já começou trabalhando. Ele começou dividindo, organizando, sendo criativo no caso, separou em dias. Ele não fez tudo de uma vez, ele foi organizadamente fazendo, esse dia aqui eu vou criar isso, vou trazer a luz, a terra, o sol, a lua, enfim, foi dividindo, né? E ele já começou trabalhando, então ele já começou dando um exemplo de como é que deveria ser para o homem essa questão do trabalho, né? Ele fala que Deus, ele trabalhou por puro prazer e alegria. Então ele deu esse exemplo. E quando ele criou Adão e Eva, ele trouxe essa ideia de trabalho, né, para o jardim. Um trabalho onde Adão e Eva, eles iriam ser mordomos, né? Cultivar. Porque assim, o jardim já estava lá, né? E até a gente estava conversando aqui no começo, e a ideia do cultivar é trabalho mesmo. Sim, exatamente. Né? E o trabalho tem uma raiz ligada à adoração. Sim. Então eles adoravam, eles glorificavam a Deus enquanto trabalho. Muita gente pensa que trabalho é consequência da, vamos dizer assim, você pecou, então você vai trabalhar. Isso, Não é, né? Uhum. Com certeza. Existia trabalho antes da queda, né? Isso, existia trabalho. E assim, o que a diferença né, é que a colheita era certa no jardim, né? Tipo, eles estavam lá, eles iriam administrar, mas frutificava. Tava lá dando frutos. Aí ele falava, dessa daqui você pode, dessa daqui você não pode, mas estava acontecendo. Então o trabalho era mais um trabalho de colheita, né? De pegar, de administrar. Ele fala uma coisa muito legal aqui também nesse livro, que Deus, ele deu o papel para Adão e Eva de dar nome aos bichos, né? Porque ele poderia chegar e falar assim, isso daqui é isso, Adão. Isso daqui se chama dessa forma. Como ele fez com a lua, ele deu o nome de lua, de sol, de luz, né? Mas ele deu tarefas a Adão e Eva, né? Ele atribuiu funções que é trabalho, que era uma questão criativa, né? Para ele chegar e dizer assim, esse daqui eu vou chamar tal coisa, esse animal é esse nome aqui. Então, ele atribuiu funções, né? E aí eu acredito que depois da queda, o que aconteceu, né? A ruptura foi exatamente que agora ele iria ter que suar para ter a colheita dele. Porque antes estava tudo lá à disposição, ele só teria que administrar, né? E agora ele estava
suando, né? O trabalho dele é só. Então eu acredito que seja muito isso, assim. Esse sentimento que a gente tem hoje é justamente disso, né? E também como a gente se relaciona com o trabalho, né? A queda, Isso. de alguma forma afetou isso também. Isso, exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre a questão, não sei se tem alguma coisa que tu quer acrescentar aí, mas vamos conversar um pouquinho sobre a dignidade do trabalho. Sim. Tipo, como a gente pode, vamos dizer assim, usar esse trabalho para a glória de Deus, né? Usar esse Sim. trabalho para que Deus seja engrandecido, sacralizar tudo que a gente faz, né? Perfeito, perfeito. Para a glória de Deus, né? É um ponto que ele aborda, assim, que eu acho muito interessante, né? Nesse livro que eu gostaria de trazer, assim. Quando Jesus veio ao mundo, né? Quando Deus mandou Jesus ao mundo, ele não veio através de um soldado romano, ele não veio através de um filósofo grego, ele veio através de um ser humano e que era de uma família que o pai dele era carpinteiro, né? Então, assim, a carpintaria já em si já é um trabalho muito braçal e manual, né? Então, antigamente, né, isso lá na época dos filósofos, eles achavam que o trabalho braçal era menos digno do que o trabalho que você usa mais a mente, né, intelectual. Na verdade, eles embasavam e acreditavam que precisa ter essas pessoas fazendo mais braçal para que quem é intelectual possa realmente pensar e exercer e fazer diferença no mundo, né? E aí, essa questão de dignidade que traz, né, e que quebra, que todo trabalho ele é digno, independente se você vai ter usar mais sua mente ou se você vai usar mais um trabalho braçal, né? E aí traz essa ideia de que, por exemplo, se o seu trabalho existe, é porque ele está suprindo uma necessidade da sociedade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, eu não estou dizendo que é melhor e menor, certo? Mas vamos trazer situações que são reais, da vida cotidiana. Por exemplo, a gente produz muito lixo. No dia a dia a gente produz lixo. E todo dia você vai lá e entrega o lixo, bota lá no seu prédio, quando mora em casa, né? Bota na frente da rua e passa uma pessoa recolhendo. Imagina se essa pessoa não recolhesse por uma semana, por um mês. A cidade ia entrar em estado de um caos, né? De calamidade pública, doenças, e a gente poderia morrer, com certeza. Com certeza. Então, assim, esse trabalho, ele supre uma necessidade da sociedade, né? Então, a gente tem que começar a enxergar essa dignidade do trabalho como todo trabalho é digno. Porque se ele existe, ele está suprindo a necessidade de alguém. Né? E se está suprindo a necessidade de alguém, está cumprindo o plano de Deus. Exatamente, trabalho, né? exatamente. Que a gente estava falando agora, né? Exatamente. A gente percebe muito isso em tudo, né? Não só na nossa vida, né? Porque a gente vai para um médico, a gente vai para um lugar, alguém assiste a gente, serve a gente vai para almoçar, alguém cozinhou, alguém plantou, alguém regou, alguém colheu, né? Você, sei lá, vai tomar um banho, alguém fez o sabonete, alguém, né? Então, tipo, essa é a ideia. Alguém construiu um reservatório de água, encanação, então Sim. essa lógica, né, de Deus atuar em tudo, né, em todo lugar através do trabalho, você vê como é um desprendimento, não só, vamos dizer assim, Deus ensinando nas escrituras, óbvio, mas ele ensinando naquilo que a gente pode perceber da realidade, né? Sim. Naquilo que a gente pode usufruir da realidade. E tem até um ponto, ele cita Lutero nesse livro, e ele cita uma frase que eu achei muito interessante, que é assim: é o próprio Deus que ordenha as vacas através daqueles que têm essa vocação. Então é justamente o que você falou, é Deus que está ordenando a vaca pela mão da pessoa que está lá na fazenda e tirando o leite da vaca, né? E aí tem essa questão, que às vezes a gente ora pelo pão de cada dia, e todo mundo ora pelo pão de cada dia, né? Para chegar na nossa mesa. Mas quando a gente ora pelo pão de cada dia, a gente está orando pela pessoa que planta o trigo, pela pessoa que colhe o trigo, pela pessoa que vende, que vai para a padaria, vai fabricar e que tá lá o pão pra gente. E ele poderia mandar um pão, né? Como e ele ainda fez. tem gente que pensa que não precisa de ninguém, né? Exatamente. E tem ele gente que ainda poderia... pensa, não, eu cheguei onde cheguei sozinho. Sozinho, né? Exatamente. Tá bom. E assim, Deus, ele teve uma época que ele mandou o pão pronto do céu, o maná, né? Mas hoje eu acredito que ele escolhe mandar de outra forma. É a forma onde está trazendo dignidade ao homem.
E existe isso fez muita diferença na minha vida, aí trazendo uma questão mais pessoal. Na época que eu li esse livro, eu era compradora de uma cozinha industrial que fornecia, ela tinha alguns contratos, né, de alimentação, aí fornecia alimentação para as escolas públicas de Olinda, de Recife também. Tinha contratos com a FUNASE, né, que é o local onde os melhores infratores ficam, e a gente fornecia essas comidas para lá, né? E aí eu tava passando por um momento muito difícil, assim, porque às vezes você, quando tá no trabalho, você foca só, poxa, meu salário não aumenta. Qual é a perspectiva que eu tenho? Isso. Aí vem sempre pensando em você. Quando né? é que eu vou crescer? Eu já tô aqui há 2 anos, tal. E Deus, ele foi ministrando muito na minha vida. Quando eu parei para entender o meu papel na sociedade, certo? Então eu comecei a enxergar o meu trabalho e ter mais calma, tipo assim, de entender que Deus, ele ia fazer acontecer no momento certo. Mas naquele momento, eu era a pessoa responsável por comprar comida para crianças que muitas vezes não tinham nem o que comer em casa, que era a refeição do colégio. Quando eu entendi isso, Carlinhos, eu comecei a tipo assim, caramba, o que eu tenho feito na sociedade é muito importante, sabe? Porque eu tô aqui comprando, aí eu comprava 25 mil quilos 25 mil unidades de banana, 5 mil quilos de melão. Então, assim, porque era em grande quantidade, né? A gente tinha lá toda uma logística de distribuir para as escolas e tal. E eu começava a orar toda vez. E eu tinha aqui também, quando eu recebia, né? Porque eu comprava e ia lá conferir toda as frutas, as comidas que vinham, e eu tinha que ir lá ver. Então eu começava a orar. Quando eu recebia aquela tonelada assim de melão, de banana, de melancia, eu começava a orar. Porque ali a gente ia alimentar crianças que não tinham nem o que comer em casa, sabe? Então isso, quando você passa a enxergar, poxa, o que é que meu trabalho faz? O que é que de fato eu faço? Qual é a necessidade que eu estou suprindo? Você começa a se sentir bem, assim, poxa... Sabe aquela história, Bru, que a gente escuta muito, né? O que é que você faz? Nada. Eu fiz nada? Como assim, nada? Não, eu cuido de casa, eu fiz nada. Tipo, nada. Né? Aquela questão do trabalho, né? Quando não é pago... Sim. As pessoas desvalorizam, né? Aí, por que eu tô falando isso? Porque eu já vi uma mãe falar isso pra mim. E eu disse, não, você tá fazendo um trabalho mais excelente de todos, isso é uma vocação. Sim. Né? Por mais que, às vezes, eu não tô generalizando nunca, né? Mulheres ou homens valorizam mais o trabalho e a carreira do que os filhos, sim. Né? Que isso é uma idolatria, né? Que ele até trabalha sim. muito isso, Tim Keller, no livro Deuses Falsos. Isso. E por quê? Porque às vezes, eu lembro até de um caso que eu estava recentemente, eu estava relendo, né, Deuses Falsos, e tem um caso que ele pega e ele diz assim, que uma mãe, o sonho dela era ser mãe. Sim. Mas ela trabalhava muito para poder dar o melhor para os filhos, né? Sim. Então ela ralava, ela era uma mulher, a guerreira, né? E ela cuidava dos filhos assim de uma forma bem... não, você tem que estudar, você tem que ser o quê? E ela foi perdendo os filhos. E depois o livro traz a ideia de que ainda a idolatria dela era a performance, que os filhos fossem bem-sucedidos, que os filhos tivessem sempre notas brilhantes, que as pessoas vissem como ela é uma mãe boa. Então ainda existia muito da idolatria naquela criação, né? Tipo, naquele trabalho, né? É como se o sucesso deles falasse sobre ela, né? Tipo, ela estava criando aquilo, as crianças, né? Mas com a segunda intenção de que aquilo voltasse para ela. Não necessariamente ela percebeu isso. Isso. Eu acho que ela não fez isso intencionalmente, mas... porque é muito sutil, né? A idolatria leva a gente a sutilmente adorar outras coisas além de Deus. Se ela tivesse parado assim, não, vou priorizar o que Deus tem pra mim, porque o que reorienta é Deus, né? Sim. Então o que Deus tem pra mim, não, eu vou dar atenção aos meus filhos, eu vou né? cuidar, presença, eu vou priorizar outras coisas. Um exemplo, eu vou permitir que eles errem, que é muito difícil pros pais, né? Tirou nota baixa, a gente... em cima, né? Então, tipo, filho, tirou, vamos tentar melhorar.
Sim. Vamos tentar se esforçar. Não ficar, tá vendo ciclano, vê as notas dele, né? A comparação, a competição, né? Aquele espírito desse tempo, né? Com certeza. Eu acho que assim, nós somos, a gente sempre tá idolatrando, adorando algo, né? Só que aí a parte é que quando a gente passa a idolatrar, né? Então a gente sempre tem que sondar nosso coração, porque qualquer coisa pode ser um motivo de idolatria. E principalmente também o trabalho, né? O trabalho onde você passa a colocar, tipo assim, a sua identidade no que você faz, né? Eu acho que o problema tá nisso. E foi uma coisa que Deus me ensinou muito, assim, eu não sou o meu trabalho, eu não sou o que eu faço, a minha identidade não tá nisso, não. E aí é o problema, porque muitas pessoas começam a associar isso, e, por exemplo, se tá ganhando X reais, é menos ou não deveria ser isso, você acaba se inferiorizando, porque fulano ganha 2x, 3x, eu só ganho X, né? Então tem muito essa questão também de você entender que você não é o seu trabalho, mas muito pelo contrário, através do seu trabalho, Deus, ele desenvolve, né? Você exerce um chamado de filiação, né? De Deus, de filiação, você já é filho, né? Exatamente, é filho. Mas eu sou filho, eu não sou uma contadora, eu não sou uma advogada, tipo assim, eu sou uma filha de Deus que advogo, né? Eu sou uma filha de Deus que sou contadora, eu sou uma filha de Deus que posso exercer o que Ele me chamou a fazer. Amém. Sabe? Amém. Vamos lá. Aqui também ele trabalha muito a questão da ruptura do trabalho, né? Sim. Com a queda, né? Quando o ser humano ele deixa de cultivar como forma de adorar a Deus, glorificar a Deus, e agora ele passa a usar do trabalho como uma necessidade, né? Mas que vai suprir outras coisas, né? Não suprir mais a necessidade primeira, que é fazer aquilo para Deus, né? Você perde... Na verdade, eu acredito que hoje em dia, né? Infelizmente, até nessa questão muito da sociedade, está muito enraizado isso. Então, não é nem que a gente perde, a gente já cresce pensando nisso. Tipo, no vestibular, você tem que escolher o trabalho tal, que vai te dar o quê? Tipo, é aquela competição. Não existe essa ideia de, tipo, o que é que você gosta, assim, se interessa em fazer? Qual é a diferença que você vai fazer no ambiente onde você vive? Então, eu acho que é um caminho de volta, assim. É a gente, como cristão, entender o propósito de Deus, porque a gente já cresce numa ideia errada sobre o trabalho, né? Então... Isso é triste demais, a gente percebe muito. E eu acho que é exatamente essas crises que fazem as pessoas entrarem em ansiedade, entrarem na baixa autoestima, né? Tipo, sim. A questão de comparação, a questão... Um exemplo, eu vejo muita gente, eu quero medicina, mas a pessoa não quer fazer medicina porque ela tem uma vocação, ela quer o dinheiro que a medicina dá. Exatamente. E assim, que tipo de profissional a gente está colocando? Eu acho muito difícil uma pessoa que não é vocacionada para isso, fazer isso para a glória de Deus. Sim, né? sim. Então, assim, isso é muito complicado. Então, eu acho que aí os jovens entram em crise existencial, crise de identidade mesmo, Sim. tipo... E agora eu vou ter que retomar tudo de novo, eu não consigo passar em medicina. Meus pais não conseguem pagar o curso de medicina. E agora o que é que eu vou fazer da minha vida? Ai meu Deus, eu vou ser um administrador, vou ser igual a todo mundo, então aquela crise, né? Entra muito nisso. E uma questão também que eu acredito é que hoje em dia, por exemplo, quando você junta essa questão de você saber quem você é, hoje em dia a gente consegue ver pessoas bem-sucedidas, e eu não estou falando sobre dinheiro, mas falando sobre exercendo aquilo que ela foi chamada para ser em diferentes profissões. Por exemplo, vou dar um exemplo. Hoje tem pessoas muito bem-sucedidas que são fotógrafas. Se for na minha época de colégio, isso eu tô falando, não estou falando de muitos anos ainda, é de 10, 15 anos para cá, mais ou menos, ninguém considerava, eu quero ser um grande fotógrafo. Filmmaker, né? Filmmaker, storymaker. Hoje em dia existem... Tem filmmaker que tá ganhando mais do que empresário. Exatamente, entendeu? Então, assim, antigamente você tinha aquela... ou você é advogado, engenheiro e médico, e você vai tentar ganhar dinheiro em cima disso. Mas não, hoje quando você
se entende a Deus, sabe quem você é, você começa a fazer aquilo que Ele te chamou para fazer e ter sucesso nisso, né? Então, eu acredito que essa ruptura, desde o Éden, que foi quando ele agora tinha que se esforçar, né, para ter o seu, a se suar, para ter o seu dinheiro, trouxe pra gente, né, e aí faz parte do que a gente vive nesse mundo caído, essa ideia de que é preciso, né, como é que eu posso falar, trabalhar muito, né, para ter o dinheiro. E aí eu acredito que com o tempo foi só o dinheiro, a gente só ligado no dinheiro, né, e esqueceu todo esse propósito, essas questões, né. Essa questão do trabalho, tipo, vamos falar um pouquinho sobre isso, dinheiro, trabalho, idolatria, eu acho que dá pra gente desenvolver um pouquinho sobre isso. Essa questão que eu vejo assim, tipo, as pessoas, a gente até conversou aqui já, a identidade delas estão associadas ao trabalho. E aí, o que é que você faz? Ah, eu sou advogado, né? Sim. A pessoa é definida pelo que ela realiza. Mas como é a gente trabalhar para Deus, trabalhar não apenas como um fim, o dinheiro, o último, né? Sim. O dinheiro é necessário para a gente pagar as contas, tudinho. Mas vamos falar um pouco sobre isso, a questão da idolatria, a questão da felicidade. A felicidade é o quê? Sim. Né, nisso tudo. Essa busca pela felicidade, né? Como eu falei, assim, a gente tem um coração muito inclinado ao dinheiro, né? E isso acaba sendo uma idolatria. Mas aí é um ponto que ele aborda também, que não é sobre a quantidade. Porque, por exemplo, você pode ser rico, certo? E não amar o dinheiro. Você consegue administrar direitinho o seu dinheiro, ele não lhe domina, ele não é o seu senhor, muito pelo contrário, ele lhe serve, né? E você consegue identificar onde precisa ser generoso, você vai e é generoso, enfim. Você tem uma vida organizada em relação a isso. E como você pode ter pouco dinheiro, ser pobre, né? Ou ter uma vida que é ok, né? Que você consegue pagar as suas contas e tal, mas que você é muito ganancioso. Né? Quantas vezes a gente se desdobra para ter aquilo que a gente não pode ter e vive em dívidas? E é uma bola de neve, né? Então, eu acho que é muito interessante a gente entender o que é que o nosso trabalho proporciona em dinheiro e a gente viver de acordo com aquilo. Porque, veja, eu conheço pessoas que vivem com 2 salários mínimos e têm uma vida em paz, Carlinhos. Tipo, uma vida onde o filho vai para a escolinha do bairro, faz a natação lá, ela trabalha, ele trabalha, e tá lá e tá vivendo a vida dela em paz. E quando deita a cabeça no travesseiro, tá em paz. Como eu conheço pessoas que têm muitas posses, mas não vivem em paz. Porque precisa manter e sustentar essa ideia, né, esse padrão de vida, enfim. Então, eu acredito que é muito sobre onde está o nosso coração, né? A Bíblia fala muito sobre isso. É porque o trabalho, quando ele perde esse propósito e vai só focar no meu status, no meu crescimento, no meu dinheiro, de quanto é que eu vou ganhar, você acaba se perdendo nisso tudo, né? Então, quando você tem essa questão do propósito em si, do que é que eu tô fazendo, o que é que eu tô ajudando. Ele traz a dignidade, né? Ele traz um que a mais, ele traz assim, caramba, eu tô ganhando pouco, e eu sei que eu tô ganhando pouco em relação a outra empresa que uma pessoa faz a mesma coisa que eu, mas ela ganha mais. Mas mesmo assim, eu vou me manter aqui confiante em Deus, sabendo que na hora certa Ele vai me honrar, sabendo que na hora certa vai aparecer uma outra oportunidade, né? Sabendo que na hora certa as coisas vão acontecer. Mas enquanto eu estou aqui, existe propósito em você estar aqui. A gente perde essa noção. Quem são as pessoas que estão trabalhando com você? Existe um propósito para você estar ali nesse momento. Por mais injusto que você ache, por mais que você esteja insatisfeito com alguns pontos, né? Porque sempre vai ter pontos positivos e negativos, mas eu acredito que você precisa ter essa sensibilidade, né? De entender. E ele traz uma ideia muito boa que é, enquanto você trabalha, Deus trabalha com você e em você, né? Então, assim, Deus não está alheio à sua vida, porque Ele também se... Em você, por você... E com você. Com você. Né?
Tipo, porque ele não tá alheio, ele sabe do seu esforço, ele sabe que você estuda, ele quer também que você cresça, Agora, né? é importante também falar, Bu, já que a gente tá nessa linha, é que às vezes o cristão, ele não trabalha com dignidade, ele às vezes é idólatra. Quando eu falo assim cristão, tô meio que trazendo uma ideia geral, né? Uhum. E às vezes não é um bom funcionário, Sim, é. né? Aí depois, não, porque Deus isso, porque Deus aquilo, mas às vezes aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, a gente não está fazendo para Ele, né? Sim, é. Então, é muito importante essa ideia de trabalhar com Deus, trabalhar para Deus, Ele trabalhar em mim, né? Para me Sim. tornar um funcionário que respeita o meu chefe, que respeita os meus companheiros, Uhum. que não se deixa levar pelo espírito desse tempo, que às vezes até os próprios chefes estimulam isso, a competição, Uhum. a rivalidade, um passar por cima do outro. Existe espírito desse tempo também. Sim, né? com certeza. Tipo, um exemplo, Eduardo tá aqui, né? Eduardo faz um vídeo, aí a pessoa, esse Eduardo tá fazendo vídeo aonde? Ah, em tal colégio, eu vou lá nessa escola e vou oferecer o meu trabalho para tirar do ar. Sim, é. Né? Esse tá nesse mundo, né? Uhum. Então, a gente precisa entender que a gente tem um propósito que está para além do que a gente realiza, né? Isso. Então a gente presta conta a Deus, né? É importante isso. Essa questão dele trabalhar através do nosso intermediário é muito importante, porque assim, Deus, ele alimenta tudo que é vivo. Tipo, Deus criou, então ele mantém essa engrenagem funcionando, né? Do mundo. Então ele alimenta tudo que é vivo, ele alimenta os passarinhos, ele alimenta os animais selvagens, ele nos alimenta, né? Mas assim, ele cuida da criação dele através do trabalho comum da gente. E eu acho que às vezes a gente não percebe isso, mas é o nosso trabalho comum que faz tudo girar. Hoje, por exemplo, eu estava falando sobre a greve dos ônibus. A greve dos ônibus, ela impacta muita gente. Entendeu? Porque é uma engrenagem da sociedade, de um trabalho comum que está funcionando lá. E a gente pensa que é só um motorista de ônibus. Não, mas esse cara, ele está levando e trazendo pessoas para os outros trabalhos dela, que estão fazendo... Que pode ter afetado tudo. Que pode afetar tudo. Uma reunião não funcionou hoje porque teve greve de ônibus. Uma enfermeira não chegou a tempo do plantão porque está em greve de ônibus. Exatamente. Então, num geral, exatamente. Afetou tudo, né? E aí Deus, ele faz essa sociedade segura através das leis, né? Através da... A gente pensa que não, mas tudo que está cooperando para que a sociedade viva em paz, em organização, é Deus, ele trabalhando através do comum. E aí, quando você entende isso, aí é o que você pega, eu quero resgatar o que você falou, essa questão de você ser bom naquilo que você faz, ser um bom cristão em tudo que você fizer. Se for para você limpar um chão, que você limpe o chão da melhor forma possível. Se for você conduzir uma reunião, que você conduza com respeito, escutando o outro, não sendo ríspido, não sendo... Porque a gente lida com várias pessoas, né? É muito difícil. Essa questão de competição, se você é um cristão, seja uma pessoa que vai contra a corrente dessa questão de competição. Eu, por exemplo, eu venho no meu último emprego, né? Eu trabalhava online, numa empresa de tecnologia, e você vê muito isso. É uma questão de, tipo assim, do projeto que deu certo, foi do projeto que ajustou, eu que estou conduzindo esse projeto, e aí fulano quer tirar o projeto de você. Então, assim, eu me recusava a viver esse tipo de competição, assim. O que era meu, era meu. E o que era meu, eu fazia com excelência. Entendeu? Com excelência, eu fazia com excelência. O que eu não sabia fazer, eu dizia, eu não sei fazer, me ajude. Eu não consigo. Porque tem gente, Carlinhos, que nem sabe fazer e que fica aqui, segurando o osso, sabe? Fica naquela coisa assim, segurando o osso, não pede ajuda, não divide. Então, porque vive uma competição. E se eu não sabia, eu não sabia. E Carlinhos, tu que é bom nisso aqui, me ajuda? Marcava uma reunião contigo pra tu me ensinar e tal. E se eu tivesse com dificuldade, eu falava pro meu chefe, eu tô com dificuldade nisso aqui. Então, é a forma como realmente você enxerga, sabe? O seu trabalho para o bem comum. Amém.
Eu diria até que a gente podia botar uma ordem, Bru, assim, tipo, a vocação de um cristão é seguir o modelo de Jesus, né? Sim, sim. Jesus, tem muita gente que diz assim, Jesus trabalhou muito, né? Jesus trabalhou demais. E além de trabalhar muito, eu tenho certeza que Jesus era um bom carpinteiro. Sim, né? com certeza. Não porque ele construiu palácios, isso, aquilo, outro, mas porque ele fazia para Deus, né? Mas ele tinha tempo para tudo, né? Ele tinha tempo para descansar, ele tinha tempo para orar, ele tinha tempo... Eu queria que a gente falasse um pouco disso, como essa vocação primeira, ela reverbera no trabalho, na missão da gente no mundo, como essa ordem, né? Tipo, essa ordem de você colocar Deus em primeiro lugar, confiar nele, depender dele, fazer para ele, fazer por ele, para a glória dele. Eu estava até lendo um livro que ele fala assim, que nós somos um projeto inacabável, inacabado. Por mais que a gente trabalhe, a nossa sede pela eternidade, é muito comum o ser humano pensar na eternidade, né? Ele não pensa, não, eu sou finito, vou acabar aqui e morrer. Geralmente ele pensa assim, caramba, o que eu estou construindo eu estou construindo isso aqui, mas vai ficar para o meu filho, né? Por exemplo, comprei essa casa aqui, mas vai ficar para a Marina, né? Vou fazer uma poupança para ela, para quando ela tiver grande, ela comprar o carrinho dela, pagar a faculdade dela. Então a gente sempre pensa no que está para além de nós. Isso é uma característica de Deus. Por isso que eu acho que o trabalho, quando ele visa uma coisa que, para além de nós, com o serviço ao outro, serviço a Deus e ao outro, próximo, a gente glorifica a Deus, né? Então eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso, assim, sobre essa vocação. É interessante, porque eu acredito, como você falou, né, a gente tem uma obra inacabável e o ser humano, ele sempre, o cristão que se submete, ele sempre vai estar em processo, né? E quando eu falo submeter, é obedecer, é se relacionar com Deus, né? E se entender nas fases dele, de vida dele, que vai calhar dele estar exercendo um trabalho hoje dessa forma, amanhã é outro, amanhã não faz sentido, amanhã aquela faculdade que eu fiz, eu não estou mais nesse ambiente, mas ela me dá uma base para eu exercer hoje, como eu consigo exercer dessa forma, né? Então, assim, a gente entender que antes de tudo, a gente é cristão, né? A gente é filho de Deus. E a partir disso, a gente se conhecer. A partir do momento que a gente conhece mais a Deus, a gente se conhece mais, né? E conhece mais os outros, sabe mais sobre os outros. Então, eu acredito que o diferencial tá nisso, é no seu relacionamento com Deus. É você conhecê-lo e se conhecer mais, e a partir disso, quando você se conhece mais, você tem mais segurança em quem você é, na sua identidade, para exercer aquilo que ele tem te chamado você a fazer, né? Por exemplo, eu nesse momento, eu entendo em Deus que eu preciso exercer algo mais intencional com Marina, né? E por muito tempo, por essa questão de não estar trabalhando especificamente numa empresa, você acaba tipo assim, caramba, você fica, né? O que é que eu tô fazendo agora? Será que eu tô sendo produtiva? Será que eu não tô? Né? Mas você tem que entender em Deus o direcionamento dele. Porque, veja, trabalhar não é ruim. Trabalhar é bom. Mas às vezes o direcionamento de Deus pra sua vida é tipo, dê uma pausa. Né? Tipo, fica aqui um tempo sem procurar um emprego, sem trabalhar especificamente, né, num emprego em si, mas invista assim o seu tempo mais intencional nisso daqui. Então eu acredito que essa questão de buscar a Deus, né, acima de tudo, e tipo, o reino dele em primeiro lugar, e todas as outras coisas que serão acrescentadas, na prática do dia a dia é muito difícil, mas é o que traz a gente esse como é que eu posso falar? Essa força, né, para continuar. Porque no dia a dia, são nos momentos que, nesses momentos mais comuns, né, no dia a dia, que você vê que você está construindo. Às vezes a gente fica só querendo o resultado, né? Tem uma coisa que é muito importante ser dito. A produtividade nossa, ela não é voltada numa perspectiva assim, eu produzo
e realizo obras, né? Obras que eu falo pode ser trabalho, pode ser qualquer coisa. Sim. Eu sou muito produtivo. Sendo que a lógica de Deus é o seguinte, Ele fez o trabalho, me trouxe dignidade, me trouxe vocação, identidade, e eu respondo a minha produtividade e obra pela ação dele. Sim. Então, é estabelecer essa ordem, porque às vezes, um exemplo, eu mesmo me vejo exercendo o meu chamado, minha vocação e minha profissão, quer ser pastor. Sim. E muitas vezes eu lido muito com a produtividade por obras. Aí eu vou reorientar isso para dizer assim, não, a obra perfeita foi realizada por mim. Sim. Então, a paz, a confiança, a dependência, a provisão, os recursos necessários. Quando eu falo recurso, não é financeiro simplesmente, mas recursos todos, emocionais, intelectuais, sabedoria, saber o que dizer, o que falar, como conduzir o momento. Então tudo isso vem dele. E essa produtividade é uma resposta para a glória dele, pelo que ele me dá. Então assim, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente inverte a ordem, a gente entra num mundo. O mundo ele é por produtividade e por obras que você realiza. Então as pessoas vão dizer, caramba, Bruno entregou esse resultado. Então as pessoas, elas não são em Deus, mas elas são o que elas realizam. Sim. Então eu coisifico as pessoas, né? Então as pessoas, elas são pelos que elas me dão, né? Então as nossas relações, muitas vezes, não são pela filiação que somos um em Deus, mas é pela produtividade. Por exemplo, eu me relaciono por Duarte, não porque ele é filho em Deus e nós somos irmãos, eu sou o pastor dele e cuido dele, mas pelo que ele me dá. Sim, ele me dá um vídeo no final. Ele me dá um vídeo no final. Então, assim, não é pelo vídeo. Sim, Não é sobre o vídeo. Né? O trabalho é sobre a gente viver isso. Então, assim, às vezes o mundo ele não vai entender isso nunca. Então, por isso que quando a gente tem uma empregada, quando a gente tem um funcionário, a gente tem que trabalhar essa lógica, para que a gente não pense que as pessoas são o que elas nos dão, né? E isso entra na mentalidade de igreja, né? Eu olho para a Bruna, não, Bruna é isso. Sim. Porque a organização, né, o mundo corporativo, eu não venho do mundo corporativo, mas convivo com pessoas que vivem. Sim. Eu percebo que elas são funcionais, né? Elas são peças dentro de uma engrenagem. E essa engrenagem de Deus, ela é diferente. O valor dela está antes do que ela faz, né? Com certeza. E isso é uma coisa, assim, que, sem dúvida, eu tenho vivido isso, né? Eu vivi muito isso, assim. Você é útil até onde é interessante para a empresa, né? E, assim, eu não estou falando... porque é o normal. É porque a relação Bruna-empresa é uma relação realmente, exatamente, de utilidade. Bruna está me entregando isso, Bruna está fazendo isso, então ela está sendo útil para mim. No momento que a empresa ela passa a ter um outro objetivo e que eu não estou alinhada com esse objetivo, ou eu não trago tanto resultado que ela precisa, eu já não vou ser tão útil. Então eu sou descartada, né? E não descartada assim, eu sou desligada, eu sou tipo assim, redirecionada para outro local, mas é entender que você não é essa relação Bruna-empresa, mas é Bruna-Carlinhos, né? A gente tem que entender isso, assim, porque muda tudo. Essa questão de produtividade, quando é em relação ao reino, é uma relação totalmente diferente. Não é de que você pode me dar, mas é o que a gente junto pode ser, né? O que a gente junto pode construir. E até porque pode ter uma questão... não todo ruim, né? Um exemplo, vamos dizer que Bruna exerça uma função na igreja, não é exemplo igreja aqui, né? Sim. Mas ela não consegue produzir, mas se você colocar ela para fazer outra coisa que ela é chamado a, mas isso é construído dentro de uma relação do ser, né? Sim, exatamente. Não dentro de uma relação utilitária, né? Com certeza. Que humanizar, né, aqui. E tem muitas empresas que tentam trazer ao máximo essa ideia de humanização, de entender quais são os seus pontos fortes. Então, assim, será que Carlinhos... Que isso já é
a questão cristã, né? Sim, de alguma forma, uma influência cristã. Tipo, porque algumas empresas elas conseguem perceber que se Carlinhos ele tem um ponto forte nisso e ele exercer atividades que alimentam esse ponto forte, vai ser muito bom para a empresa, né? Então, Carlinhos, eu entender quem é Carlinhos e colocar ele num lugar que seja estratégico para mim, é perfeito, né? Então, assim, algumas empresas, alguns trabalhos já trazem isso, né? Mas alguns não, outros é aquilo que você realmente entrega e pronto, está produzido e pronto. Eu já trabalhei em empresas, por exemplo, que eu tinha que ficar ligando, não era vendas ativas. E no final do dia eu tinha que dizer para ela quantas ligações eu fiz em 2 horas, quantas deu resultado, quantas não deu, e era um trabalho extremamente cansativo, porque eu não tinha tempo para respirar. Se eu fosse no banheiro, eu perdia de ter uma ligação. Então, e ela ficava me questionando, mas ontem você fez tantas ligações em 2 horas e hoje você só fez. O que foi acontecer hoje? Então fica naquela coisa que você é aquilo que você entrega. Exatamente. Você não tem esse. E existem empresas assim, né? Ainda hoje, infelizmente, existem. Mas é aquela questão de produção, de produtividade, do que você entrega, de número, de resultado. E tira toda a humanidade da coisa, né? Mas por que eu acho importante a gente falar sobre isso, assim, essa questão da vocação chamada? É porque a gente vive num tempo que essa cultura da produtividade, ela tem adoecido muita gente. Sim. E, um exemplo, o valor das pessoas, elas está naquilo que elas podem prover, que elas podem ter, que elas podem conquistar. E essa mentalidade idólatra está entrando na igreja de alguma forma. Você vê, um exemplo, você vê a alta performance, né? Esses discursos de alta performance, né? Você abre o Instagram e o cara tá, eu posso fazer você ganhar R$1 milhão, né? Se você se inscrever e baixar esse link aqui, eu vou ensinar. Então, tipo, você tem as pessoas aparentemente vitoriosas, porque tem um carro que às vezes nem dele ele alugou para fazer o vídeo, sim, né? Mas ele promove a ilusão, né? Então, assim, por isso que eu digo assim para as pessoas, cara, tu acha que Jesus, ele quando olha para tu, tá preocupado com o quê? Qual é a preocupação de Jesus? De fato, assim, a preocupação de Jesus é se você no final do dia fez R$100 mil na internet, né? Óbvio que não, é lógico que não, né? Tipo, então assim, a gente tem que ter muito cuidado com, e eu acho que isso tem adoecido porque as pessoas, é aquela velha história, né? Tem um que sobe no topo, aí chega no topo e vê assim, tá faltando tanta coisa ainda, né? Sim. E tem milhares e milhares, centenas de milhares que não conseguem chegar no topo e estão adoecendo. Isso. Porque eles não têm valor, eles não são ninguém, porque não chegou no topo. Não chegou no topo. É um exemplo, gostei dessa questão, porque existe o LinkedIn, né? Que é a rede social para trabalho, né? E aí, uma pergunta. Se Jesus ele entrasse no teu LinkedIn, né? Que tem lá, trabalhei, fiz evento tal, fiz um curso tal, sou formada nisso e tal. Tipo assim, o que é que tu acha que iria chamar a atenção? O que é que vale pra ele? Se ele fosse analisar teu LinkedIn, porque às vezes a gente olha no LinkedIn, poxa, essa menina fez aqui, estudou esse curso em Harvard, tá fazendo isso aqui. Mas o que é que importa pra ele, né? O que é que importa é que tu concluiu, tu tem um certificado de uma instituição tal, e a partir disso tu vai ganhar mais dinheiro, ou que, caramba, eu tô aqui me capacitando nesse curso específico de assistente social, vamos dizer aqui, e eu vejo uma grande oportunidade a partir desse curso de eu disseminar mais o amor dele, de eu fazer diferença, né? Exatamente, através da minha vocação, de eu fazer a diferença na sociedade. E as pessoas pensam, e aí não entendam isso como, porque não é, de que você, meu trabalho eu falo de Jesus, eu tenho que falar de Jesus o tempo inteiro. Ninguém pode chegar aqui e falar que vai para uma festa. Porque tem cristão também que se comporta dessa forma. Você está no trabalho, né? Religioso, você está no trabalho, mas não participa de um happy hour com o pessoal. Eu não estou falando para você se embebedar, não. Estou dizendo para você estar num ambiente e ser Jesus nesse ambiente. Claro, com equilíbrio, com moderação. Mas tem gente que ninguém pode chegar perto, né? Tem um cristão que ninguém pode chegar perto. Então, assim, fazer a diferença no seu trabalho. Você fazer a diferença no seu trabalho é você ser essa pessoa que
a pessoa olha assim, meu irmão, tem uma coisa diferente nesse cara, tem uma coisa diferente nessa mulher, assim, que fulano ele não é competidor, ele não tem essa competição, ele ajuda a gente, ele ensina, ele dá o Não caminho, mente pra ele ter não resultado. mente, ele é transparente, né? Então, assim, tudo isso é ser Jesus. Então, assim, não é o curso que você fez que está te dando mais dinheiro, mas como você faz isso, como você traz essa ferramenta desse curso para trazer o reino de Jesus aqui para a Terra, né? Para essa engrenagem funcionar. E é uma questão que muitas vezes a gente pode até realmente pegar no âmbito até da igreja. Essa questão do servir, essa questão de estar todos os dias de noite fazendo alguma coisa, né? E tipo, não tá tendo tempo Querer com a um sua família. reconhecimento, né? A todo custo, né? É tudo muito interligado. E se a gente não perceber, não tiver Eu sempre digo senso, assim, né? eu sei que às vezes, tipo, eu falo as coisas, eu fico pensando, meu Deus, por que eu falei isso? Né? Mas, tipo, eu sempre digo pros meninos assim, olha, não esperem de mim que vocês vão lá na frente e me elogiem. Sim. Eu não vou cobrar nunca isso de vocês, eu não espero isso. Eu não treino meu coração para isso. Sim. Eu treino meu coração para fazer para Deus, para servir as pessoas para Deus. Tem muitas vezes, eu me pego às vezes chorando, eu ligo para alguém, aí como é que você tá, tal, aí a pessoa, tá, pastor, obrigado por ligar e não sei o quê. Aí eu paro assim, Senhor, é tão bom fazer as coisas para ti, ninguém tá vendo, ninguém tá sabendo. Tipo, por quê? Porque se você não alimentar o coração da coisa certa, você vai estar sempre trazendo esse espírito, né? Esse espírito de esperar que as pessoas lembrem de você, reconheçam você. Então, assim, Jesus foi para a cruz e, assim, não tinha mérito nenhum. Aliás, Sim. todos abandonaram ele. Verdade. Né? Todos, literalmente todos. Tipo, Maria estava lá, né? Tava João, mas estavam lá, mas assim, ele tava. Tem um versículo, diz assim, todos me deixaram, só tenho eu e tu. Então assim, casamento mesmo. Rapaz, se você tem um casamento sólido, você olha e você diz assim, caramba, só tenho eu e tu. Não é assim? É. É ou não é? Porque assim, por mais que amigos lembrem sobre Deus, sejam bênçãos de Deus na nossa vida, mas quando a gente olha para o lado, a gente sabe, né, que as coisas de Deus é a respeito da gente com Deus. Por exemplo, Abraão, a promessa e a aliança é minha com você. Sim. Entendeu? Com você. Então, assim, as coisas de Deus tem muito isso. A gente precisa consolidar muito isso na nossa vida. Porque, assim, não espere que o trabalho vai ser tudo perfeito. Porque o caráter de Deus vai exigir que tudo na sua vida mude. Com certeza. Né? Então, se você vai exercer seu papel no trabalho, ele vai moldar você, o caráter dele, e vai ter egoísmo, competição, pessoa falando mal, pessoa querendo denegrir você. Então, isso é o mundo, a gente não vai fugir desse mundo. E você vai continuar sendo o que Jesus espera de você. Sim. Você não vai deixar seu coração azedar, você não vai se tornar igual aos outros, você não vai ter que usar as mesmas armas que os outros usam, porque sua arma é seguir o caráter de Jesus. Né? Então, isso é em tudo, gente. Na igreja, que na igreja também tem tudo isso, a igreja formada de pessoas, né? Sim. Então, é isso, né? E tem um ponto que eu acho que é importante, trazendo essa questão de missão, de chamado, de trabalho, é que Deus, ele se importa muito mais com quem você está se tornando do que com as suas conquistas, entendeu? Tipo assim, o interesse de Deus é muito mais sobre quem você é, sobre o que você está aprendendo nele. É interessante que você, poxa, eu tive uma promoção, estou ganhando mais, isso é bom, mas Deus, ele está interessado no quem você está se tornando, né? Os outros talvez estejam olhando assim, pô, o Bruno comprou um carro novo. Exatamente, porque, tipo, Deus, ele fala assim, quem ela está se tornando vai dizer como é que ela vai fazer e administrar esse dinheiro com essa promoção nova que ela ganhou, entendeu? Quem ela se torna, quem ela é, vai dar o farol, né, o norte para tudo aquilo que ela vai exercer dentro daquilo que eu estou colocando na mão dela, né? E falando sobre essa questão, nesse último emprego que eu tive, né, no meu último dia lá,
como era uma empresa que estava em crescimento, eu já tive muitos pares, já liderei muitas pessoas e tal. E uma das coisas que me marcou, que foi muito importante para mim, assim, se eu pudesse realmente, assim, poxa, concluir, fiz algo de bom. Quando foi no meu último dia, uma amiga minha, considero amiga, me chamou numa reunião online, né, e falou assim: Bru, eu tô muito grata a Deus pela sua vida, não grata a Deus, assim, mas eu sou muito grata, né, à sua vida, porque você foi a melhor líder que eu já tive, né, isso a gente tinha trabalhado já há um tempo, e eu como líder dela, e agora a gente era meio que pá. Você me ensinou muita coisa, você me ensinou sobre organização, sobre gestão, sobre entender o que é prioridade e o que não é. E nisso eu fiquei, assim, emocionada, né, na hora, assim, e eu fiquei muito feliz, porque, tipo, caramba, não é sobre só os resultados que eu entreguei, os projetos que eu fiz, que eu fiz alguns projetos que entregou resultados bons, sim, como também eu tinha minhas fraquezas, e eu identifico, e sempre conversava com o meu chefe, meu líder em relação a isso. Mas eu ter escutado isso dela, pra mim foi assim, tipo, caramba, que bom que eu marquei a vida dela. Até esse momento ela falou pra mim, eu fui uma líder que ela aprendeu, Amém. Sabe, para além do trabalho, sobre vida. Sobre vida, né? E eu acredito que é isso que é a diferença que Deus quer que a gente faça, porque, e é esse ponto, né? Quanto mais cristãos vivendo a cultura, e quando eu falo cultura, são as mídias, são as redes sociais, é a economia, é a política, é tudo. Quanto mais cristãos que entendem sobre o trabalho e que a fé está totalmente integrada, a gente vai, o avivamento vem assim. Vem assim, óbvio. Entendeu? Óbvio. E outra coisa, Bru, além de vir assim, ele vem trazendo mais o Espírito de Deus, né? Que é contra o espírito desse mundo. Porque as pessoas pensam que as mudanças vão vir assim, de cima para baixo. Ela vem assim, ó, enraizando o caráter de Jesus em nós. Aí vai mudando as estruturas. Um exemplo, um político, vou dar um exemplo de um político. Um político cristão, ele não vai focar em pautas ideológicas para ficar brigando. Ele vai ser caráter, vai mudar a vida das pessoas, ele vai gastar o tempo dele com outras coisas. Eu sei que tem que ter uma capacidade enorme de ser cristão, né, na política, mas o que move ele é muito mais fazer da sua vocação um lugar onde Deus é glorificado. Então, com certeza. Tem que orar muito por trazer isso. a dignidade para as pessoas, né? Não sei se na época que eu andava muito de metrô, de ônibus, às vezes eu ficava olhando, eu observava as pessoas. E quanta gente, assim, vive difícil, Carlinhos. Vive difícil, assim, trabalhar, acorda cedo, pega o metrô, vai, volta. Então, por exemplo, no ambiente político, que você lida exatamente com as políticas públicas, é o principal lugar onde você pode fazer a diferença na vida da pessoa, sabe? Porque tem gente que não vive com dignidade. E não é só sobre ela não trabalhar, é sobre o ambiente, a estrutura. É muito estrutural também, sistema, né? O sistema. O ambiente que ela nasce não tem um farol que tire. Então você vê crianças que já são mãe de outras crianças que já estão trabalhando para trabalhos que são totalmente negativos, né? Dentro de uma comunidade. Então, assim, é muito estrutural. Então a gente tem que ter isso em mente mesmo, que não é só viver de forma profética, é isso. É uma missão. Uns chamados a pastores, outros a mestres, apóstolos, enfim, mas você que tem o seu chamado no emprego que a gente diz que é secular, na minha cabeça não existe emprego secular. Todo emprego é uma missão, assim, todo trabalho é uma missão, Embora que né? deve ter profissões por aí que... né? Eu entendo. A gente falando aqui... Assim, que não era para existir, né? Sim, eu entendo. E aí entra já em outras questões, porque são empregos que existem para que o ganho do dinheiro venha e aí a pessoa possa ter, né? Exercer. Porque no caso as profissões elas são voltadas na idolatria. Idolatria, né? exatamente. Um serviço a si, né? Exatamente. Um exemplo, a pessoa cria uma casa de jogo de bicho. Sim. Né? O objetivo é
dinheiro, lucro, dinheiro, né? É idolatria, né? Então, não é serviço, não. Você viu uns joguinhos aqui para ajudar as pessoas. Eu acho que a baliza mesmo, assim, supre uma necessidade da sociedade. Se supre uma necessidade da sociedade, é um trabalho que traz dignidade. É um trabalho que vai estar ali, você está exercendo algo que está suprindo, entendeu? Uma necessidade e são várias. Suga a necessidade da sociedade e também que faz da sua vida um culto a Deus, né? Sim. Exatamente. Porque a sociedade, às vezes, pode ser servida do que não serve. Isso, né? Exatamente. Tem que ter essa... A sacralidade da nossa vida também, né? Exatamente. Ô, Bu, por mim, você quer falar mais alguma coisa? Não, assim, só para concluir, eu acredito, só trazendo um ponto, né, que nós como cristãos, a gente precisa estar atento a isso, assim, se hoje, né, e aí falo porque a gente vai botar na internet e muitas pessoas podem ver, tipo, tente achar Deus onde você executa hoje a sua função. Porque a gente passa mais horas trabalhando, dependendo do seu trabalho, né? Se for presencial, em home office, enfim, do que, de fato, fazendo outras coisas. E é muito importante para você, para a gente, né? Entender conseguir ter esse olhar de Deus sobre aquilo que você está fazendo, para que você tenha propósito de vida, né? Sentido de vida, propósito. E não você acha que você só está simplesmente existindo ou sobrevivendo ou só fazendo ali para ganhar dinheiro, né? Porque eu acredito que Deus, ele pode ressignificar. Amém. Né? Amém. Glória a Deus. Amém. Gente, queria agradecer pela vida de Bru. E uma coisa, eu vou até fazer aqui no podcast também. Teve uma coisa que eu fiquei com vontade de dar um livro para tu ler, né? Pra gente depois fazer. Eu recebo. Tem um livro ali que eu gosto muito dele, de Ronaldo Lindório, sobre integridade. Eu vou te dar para tu dar uma lida e depois a gente faz o podcast. Boa, isso, gente. Até o próximo podcast aqui da Paz Lagoa. Tchau, gente. Tchau, beijo.